Quantos presidentes você consegue lembrar que foram presos antes de chegar ao poder? Nelson Mandela? Pepe Mujica? Václav Havel? E temos exemplos também aqui no Brasil. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Prisão e poder nunca foram polos opostos na política. Muitas vezes a cadeia não mata uma carreira. Na verdade, pode até render uma campanha eleitoral bem eficiente. Líderes que passaram por ela frequentemente retornam ao cenário político como símbolos de resistência, transformação ou ruptura. E em 2022, Gustavo Petro passou a integrar este grupo de líderes ex-presidiários ao vencer uma disputa acirrada contra o magnata Rodolfo Hernandes em uma eleição descrita pela imprensa como um duelo antissistema na Colômbia. Mas ele não é só mais um nome nesse catálogo de líderes que mudaram totalmente de destino. Petro fez a Colômbia cruzar uma linha histórica. Por incrível que pareça, ele é considerado o primeiro presidente de esquerda do país. E seu discurso de ruptura foi ainda mais longe. O candidato que pedia votos falando na política do amor prometeu transformar a Colômbia em uma potência mundial da vida e combater a desigualdade social em larga escala. Seu plano era trazer a paz verdadeira e definitiva. La política del amor. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Now he's a thug. And he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. O líder da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de comunista assassino, que está afundando a Colômbia. A cocaína é ilegal porque la hacen na América Latina. A cocaína não é mais mala que o whisky. Você provavelmente já ouviu falar de 100 Anos de Solidão, o épico de Gabriel Garcia Marques, que praticamente se mistura à história da Colômbia. Entre os personagens principais do livro está Aureliano, um coronel que teve 17 mulheres, 17 filhos e que promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Era um revolucionário latino-americano que, ao tentar mudar o mundo, acabou mudando apenas a si mesmo. E para pior, começa a história cheio de grandes ideias e termina carregando a responsabilidade por muitas mortes nas costas, tomado por uma frieza e um vazio existencial cada vez maiores. Anos depois, esse personagem do estilo literário, que ficou conhecido como realismo mágico, saltou das páginas para a vida real. Quando o jovem Gustavo Petro ainda era um militante clandestino do grupo guerrilheiro M19, tão fã de Gabriel Garcia Marques quanto de Marx, Lenin e Mao, teve de escolher um codinome. E escolheu justamente Aureliano. A face oculta do ditador que nos últimos anos se tornou muito próximo de Gustavo Petro, Nicolás Maduro. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar. É verdade que o presidente Bukele de El Salvador ganhou uma versão feminina na América Latina?
Tudo indica que sim. E bem no país que já foi chamado de Suíça da América Central, a Costa Rica. Historicamente, conhecida pela estabilidade democrática, alto desenvolvimento humano relativo e até mesmo a ausência de forças armadas permanentes. Mas entre 2024 e 2025, o país bateu recordes de violência, chegando a quase 17 homicídios para cada 100 mil habitantes, a terceira maior da América Central e pouco maior do que a do Brasil. A população clamou por uma solução e ela veio em uma mulher que se inspiraria em Bukele. Seu nome? A conservadora Laura Fernandes. Mas quem é a nova presidente costarriquenha que pretende repetir o modelo de El Salvador? E como ela está fazendo isso? É isso que você vai descobrir agora nesse vídeo da Brasil Paralelo. Por muito tempo, a Costa Rica se destacou do resto da América Central. Enquanto vários países da América Central viveram guerras civis, golpes militares e governos autoritários durante o século XX, a Costa Rica manteve eleições competitivas e trocas de poder mais pacíficas. A Suíça da América Latina, como era chamada, se destacava pela estabilidade política, por ter instituições democráticas fortes e por investir bastante em saúde e educação. Em 1949, o país chegou a abolir o exército permanente. Com isso, usou o dinheiro que antes ia para militares em áreas como educação, saúde e infraestrutura. Mas o avanço do narcotráfico mudou a situação. Entre 2023 e 2025, a Costa Rica registrou recordes de violência. Os portos do Caribe, especialmente Limón e Moín, viraram pontos críticos de disputa entre facções locais e cartéis internacionais, principalmente colombianos e mexicanos. 7 a cada 10 assassinatos na Costa Rica estão diretamente ligados ao tráfico de drogas e às disputas entre gangues. Diante de uma população refém do medo, Laura Fernandes, de 39 anos, assumiu a presidência em 8 de maio de 2026 como a segunda mulher a governar o país. Líder do partido Pueblo Soberano e herdeira política de Rodrigo Chaves, ela não perdeu tempo. Prometeu ser linha dura contra o crime organizado, acusou o sistema judiciário de atuar como porta giratória e anunciou a construção do CACO, o Centro de Alta Contenção do Crime Organizado. Um mega presídio com capacidade para cerca de 5.100 detentos de alta periculosidade, claramente inspirado no modelo Cecote de Nayib Bukele. Laura Virgínia Fernandes Delgado nasceu em uma família rural humilde no interior de Punta Arenas em 1986. Antes de se tornar a 50ª presidente da Costa Rica e a segunda mulher a ocupar o posto, ela se formou em Ciências Políticas pela Universidade da Costa Rica, com especialização em políticas públicas e governabilidade democrática. Sua postura é mais técnica e gerencial, um perfil de alguém que não veio da política tradicional. Sua carreira começou em 2006 como funcionária do Ministério de Planejamento Nacional e Política Econômica. Lá atuou como chefe da Unidade de Análise Prospectiva e na Secretaria de Emprego Público. Também trabalhou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa e como consultora em reforma do Estado. Em 2022, foi recrutada pelo então presidente Rodrigo Chaves para o cargo de ministra do Planejamento Nacional. Renunciou aos cargos em 2025 para lançar sua candidatura presidencial pelo partido Pueblo Soberano, sendo vista como a herdeira natural do projeto político de Rodrigo Chaves. Pela legislação do país, o então presidente não poderia concorrer à reeleição, mas permanecia popular no país e deveria integrar o novo governo. Pouco antes das eleições, autoridades do Estado revelaram um suposto plano para assassiná-lo. Com o partido governista à frente na disputa, Laura venceu as eleições de fevereiro de 2026 com cerca de 48% dos votos em primeiro turno, garantindo também maioria no Congresso, um feito raro para a política costarriquense já fragmentada. Para conhecer al inimigo, temos que saber qual é a fortaleza desse inimigo. Não pode ser que nos derrotem. La Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa eran tan peligrosas como las maras. El 1 de mayo del 2021 los destituimos.
porque ahora resulta que hay 660 millones de latinoamericanos que están queriendo aplicar el modelo salvadoreño. Estoy mandándole este mensaje a nuestros hermanos de Brasil y a toda Latinoamérica de que cambiar sí es posible, solo hay que tener valor. Mire, es que solamente el que no sufrió, el que no vivió, es el que va a estar en contra. Quantos presidentes você consegue lembrar que foram presos antes de chegar ao poder? Nelson Mandela? Pepe Mujica? Václav Havel? E temos exemplos também aqui no Brasil. Los caminos de la vida no son como yo. Prisão e poder nunca foram polos opostos na política. Muitas vezes a cadeia não mata uma carreira. Na verdade, pode até render uma campanha eleitoral bem eficiente. Líderes que passaram por ela frequentemente retornam ao cenário político como símbolos de resistência, transformação ou ruptura. E em 2022, Gustavo Petro passou a integrar este grupo de líderes ex-presidiários ao vencer uma disputa acirrada contra o magnata Rodolfo Hernandes em uma eleição descrita pela imprensa como um duelo antissistema na Colômbia. Mas ele não é só mais um nome nesse catálogo de líderes que mudaram totalmente de destino. Petro fez a Colômbia cruzar uma linha histórica. Por incrível que pareça, ele é considerado o primeiro presidente de esquerda do país. E seu discurso de ruptura foi ainda mais longe. O candidato que pedia votos falando na política do amor prometeu transformar a Colômbia em uma potência mundial da vida e combater a desigualdade social em larga escala. Seu plano era trazer a paz verdadeira e definitiva. La política del amor. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Now he's a thug, and he's a bad guy, and he's hurt his country very badly. O líder da Argentina, Javier Milei, chamou o presidente colombiano, Gustavo Petro, de comunista assassino, que está afundando a Colômbia. La cocaína es ilegal porque la hacen en América Latina. La cocaína no es más mala que el whisky. Cada pesquisa, cada episódio, documentário, filme ou investigação como esta que você vê gratuitamente só existe graças aos membros assinados. Conteúdo que coloca os bons valores em primeiro lugar. Face oculta do ditador que nos últimos anos se tornou muito próximo de Gustavo Petro. Nicolás Maduro. No dia 11 de setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados foram sentenciados à prisão pela primeira turma do STF. No dia 11 de setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados foram sentenciados à prisão pela primeira turma do STF. Dos 5 crimes pelos quais Bolsonaro estava sendo julgado, todos renderam condenações, totalizando 27 anos e 3 meses de sentença. O julgamento, conduzido por Alexandre de Moraes, teve voto favorável para a condenação de Bolsonaro de 4 dos 5 ministros da primeira turma, tendo apenas o ministro Luiz Fux votado pela absolvição. A defesa de Bolsonaro ainda pode apresentar embargos para tentar reduzir o tamanho da pena, ou levar o caso para ser votado no plenário da Corte e possivelmente mudar o resultado do julgamento. Mas com 4 votos favoráveis à condenação, as chances são remotas. Se mesmo após o esgotamento dos embargos a sentença não for revertida,
Bolsonaro deverá cumprir a pena prevista pelo tribunal em regime fechado, podendo ser sentenciado à prisão domiciliar por ter mais de 70 anos e apresentar problemas de saúde. Mas como chegamos até aqui? Embora essa história comece em 2018, ela acontece em um país marcado por 7 constituições, 3 ditaduras e um histórico de instabilidade. Mesmo sob a Constituição de 1988, a mais duradoura da República, as tensões institucionais seguem presentes e ajudam a explicar os conflitos recentes. Nesse vídeo, você vai ver a linha do tempo com os principais acontecimentos que culminaram na condenação de Bolsonaro, desde a deterioração do seu relacionamento com o STF, a prisão de aliados e as eleições de 2022. Mostraremos também a cronologia do início ao fim, da inclusão do ex-presidente em inquéritos e seus indiciamentos até a leitura da sentença no dia 11 de setembro. Em 28 de outubro de 2018, Jair Bolsonaro vencia o segundo turno das eleições presidenciais. A vitória encerrou um ciclo de mais de 13 anos de domínio do Partido dos Trabalhadores no voto popular. Sua campanha fugiu do convencional. Eleito 7 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro, Bolsonaro não era um outsider na política brasileira. Ainda assim, por seu discurso forte anticriminalidade. Não. É a única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Suas declarações polêmicas. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil. Começando com o FHC, não deixar pra fora não. E seus embates com figuras-chave do petismo e da esquerda. Dá curtida outra. E a minha campanha, eu começo apelando a deputada Brigida Silva, que já foi governador do Rio de Janeiro, que acabou de defender aqui o menor vagabundo e ladrão. Os posicionamentos de Bolsonaro encontraram eco em uma sociedade que buscava uma alternativa ao PT, após o desgaste causado pela Operação Lava Jato e pela crise econômica do governo Dilma. Para a maior parte do eleitorado, a oposição tucana do PSDB já não era mais suficiente, pois representava o que ficou conhecido como Teatro das Tesouras. Após décadas votando na opção disponível contra o PT, boa parte dos eleitores encontraram em Bolsonaro um candidato que representava seus valores, que foram sintetizados no slogan: Deus, pátria, família e liberdade. Sem grandes coligações nem espaço expressivo na TV, Bolsonaro repetiu a fórmula que havia impulsionado sua visibilidade. Uma campanha marcada pelo uso intenso das redes sociais e pela mobilização orgânica de apoiadores no ambiente digital. Uma estratégia que se manteria durante toda a sua presidência e que se tornaria um dos focos de seus conflitos com o STF. Durante os primeiros 4 meses de governo, a relação de Bolsonaro com o judiciário e os outros poderes era estável. Apesar de não haver grandes pontos de atrito, alguns acontecimentos começaram a indicar o clima que viria nos próximos anos. Desde 2016, Bolsonaro era réu em ação penal no STF por incitação ao crime de estupro e por injúria em seu episódio com a deputada do PT, Maria do Rosário. Jamais estuprar você que você não merece. Para seus apoiadores, havia um receio de que essas ações fossem uma reação do establishment de tentar barrar sua candidatura. Um temor que se somava à desconfiança da direita em relação ao Supremo por 7 dos 11 ministros do tribunal terem sido indicados pelo PT. Foi nesse ambiente que Eduardo Bolsonaro proferiu uma de suas frases mais polêmicas. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Após ser eleito, mas ainda antes de assumir o cargo, Bolsonaro recebeu um exemplar da Constituição da ministra Rosa Weber, uma cena que muitos interpretaram como um recado da corte ao novo presidente. Ainda assim, os primeiros movimentos da atuação mais incisiva do STF não foram em resposta a uma ação específica do governo. Em 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli determina a abertura do inquérito das fake news para investigar, em suas palavras, notícias fraudulentas,
ofensas e ameaças que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. A instauração da investigação gerou controvérsia. O inquérito colecionou críticas de advogados, juristas e até ministros do STF, que questionaram excessos e irregularidades da Corte no processo. Parecia ser inédito o fato de o Supremo estar abrindo um inquérito sem ser solicitado pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República. A abertura do inquérito de ofício e a escolha do relator foram justificadas pelo STF com base no artigo 43 do seu regimento interno. A norma determina que, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará esta atribuição a outro ministro. Quando a Corte votou pela constitucionalidade do inquérito pouco mais de um ano depois, o ministro Barroso defendeu uma interpretação ampliada do artigo 43. Único a votar contra a sua validade, o então ministro Marco Aurélio Mello fez duras críticas e classificou o procedimento como inquérito do fim do mundo. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade ante as achegas verificadas depois de instaurado. Diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. O inquérito teve outra característica marcante. O ministro relator responsável por comandar a investigação não foi definido por sorteio, como manda o artigo 66 do Regimento Interno do STF. Dias Toffoli decidiu que o relator escolhido para o caso fosse o ministro Alexandre de Moraes. Em 15 de abril de 2019, Moraes determina que a revista Cruzoé e o site O Antagonista retirem do ar reportagens e notas que citavam o presidente da Corte, Dias Toffoli, sob o codinome O Amigo do Amigo de Meu Pai, em documentos da Operação Lava Jato. Os grandes grupos de mídia reagiram, classificando a decisão como censura. Os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello também se referiram à decisão como censura. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apontada pelo ex-presidente Michel Temer ao cargo, foi uma das vozes mais críticas, determinando o arquivamento do inquérito das fake news um dia após a decisão de Moraes. O pedido não foi atendido. O então senador Randolph Rodrigues também fez duras críticas ao procedimento e, juntamente com outros senadores, pediu o impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O nível de desgastamento, principalmente com a manifestação recente agora, de não considerar a manifestação da PGR, não deixa outra alternativa a não ser o que o senador Alessandro Vieira e outros senadores acabaram de tomar, o senador Cajuru e outros senadores acabaram de tomar. Interpor mais um pedido de impeachment agora em relação ao ministro Alexandre de Moraes e ao ministro Dias Toffoli. Em meio à repercussão negativa, Moraes revogou sua decisão 3 dias depois. Apesar de Moraes ter recuado na sua decisão, o episódio abriu um precedente baseado na interpretação ampliada do artigo 43 do Regimento do STF, um recurso que seria acionado em diversas ocasiões nos anos seguintes, como símbolo de proteção da democracia, em outros, como símbolo de excessos de poder do STF. Resta agora saber como essa história ainda pode receber novos capítulos. Existe a expectativa de que mais sanções sejam impostas ao Brasil com o desfecho do julgamento, incluindo o aumento das tarifas além dos 50% já impostos. E o Itamaraty espera mais medidas punitivas do governo americano nas próximas semanas. O outro fator decisivo será o resultado das eleições de 2026, que poderá consolidar ou alterar o equilíbrio político estabelecido após a condenação de Bolsonaro, principalmente com a renovação do Senado, responsável por processos de impeachment contra ministros do STF. No Brasil, Tarcísio,
visto por muitos como um possível herdeiro de Bolsonaro, reagiu chamando Moraes de tirano e articulando para pautar a anistia no plenário da Câmara. Ninguém aguenta mais a tirania que um ministro como Moraes. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a vitória, vamos para a anistia. E eu tenho certeza que nós vamos chegar na anistia. As eleições de 2026 inaugurarão um novo capítulo nessa história, com opositores, aliados e herdeiros se articulando. Permanece a dúvida sobre a resiliência do movimento que Bolsonaro criou, além do próprio Bolsonaro. Pessoal, tô chegando aqui para desarmar mais uma mentira petista. Você deve ter visto por aí a esquerda tentando me queimar, dizendo que eu congelaria a aposentadoria, que eu cortaria o salário mínimo, reduziria verba da saúde, cortaria na educação. Tudo mentira, fake news. Olha, não tem absolutamente nada disso. Minha missão é só uma: melhorar a sua vida. O que eu quero de verdade para o Brasil é tirar você do vermelho e resolver a geladeira, que eu sei que está cada dia mais vazia aí na sua casa. O aposentado, para mim, tem que ser abraçado. A gente tem que cuidar de quem veio antes da gente e nos trouxe até aqui. Eu vou cortar sim, isso é o que deixa a esquerda enlouquecida, são os esquemas sujos do Lula e do PT. Eu vou cortar impostos, eu vou acabar com as amarras que só atrasam a sua vida e de quem quer empreender nesse Brasil. Só que a turma do PT parece que ficou muito chateada com o meu desempenho nas últimas pesquisas e bateu o desespero no Lula. Daí que vem essa enxurrada de fake news que você tem visto nos últimos dias. O meu projeto eu já deixei muito claro. Eu quero olhar para frente, eu estou do seu lado. E nós, eu e você, vamos construir o presente e o futuro que o nosso Brasil merece.